presença, conseguiram aguentar conduzir até aqui, debaixo deste calor. E, primeiro, Cristina, obrigado por tudo, por ser como é, por estes anos de conversa de viajantes, por ter feito desta casa, desde o início, uma casa aberta à cultura. Aqueles que não tinham palco, nem chão, nem teto, nem paredes da cultura, passaram a ter isso tudo aqui. Obrigado por tudo. Para a Fernanda, as maiores felicidades. Obrigada. Continuaremos certamente a vir cá muitas vezes e encontrar-nos nesta tarefa. Para a equipa da Cristina, a Lúcia, a Benedita e Fernando, são a melhor equipa do mundo. Podem ir trabalhar para um centro cultural, desde o Dubai até ao Alasca, até à Antártida, sobre si, são sempre os melhores do mundo. Para todos vós, não são públicos, são amigos, que temos partilhado aqui muitos anos e criaram-se laços de amizade. Encontramos muitas vezes em concertos, em teatros, em cinema, em coros, tudo, e em jantares. Obrigado por estes laços de amizade que se criaram. Para ti, Eduardo, obrigado. O Eduardo foi meu professor de Direitos Humanos. No ano da pandemia, em março de 2020, ainda tivemos aulas presenciais, Direitos Humanos e Negócios. Depois terminou, na semana seguinte, com a professora Teresa Pizarro Beleza, com a Identidade de Género, as Convenções de Yogyakarta e Istambul, e entretanto ficámos amigos, partilhamos a mesma forma de ver o mundo e defender os direitos humanos. Eduardo, obrigado por tudo, estamos aqui para te ouvir. Ok? Obrigado. Muito obrigada. Ora, então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu vou colocar aqui o temporizador para não me alongar demasiado. A ideia é que depois possamos, de facto, transformar este diálogo numa verdadeira conversa em que todos podemos partilhar pensamentos, frustrações. Enfim, acho que é sempre mais fácil em tempos tão difíceis podemos refletir em conjunto e não de uma forma solitária. E é essa um bocadinho a ideia desta conversa. Como o título indica, vamos percorrer um caminho e eu acho que não podia ser de outra forma. Estamos num evento chamado Conversas de Viajantes e, portanto, de facto, o que vamos tentar fazer é percorrer um caminho a passo muito largo, obviamente, não podemos ficar aqui durante mais do que 2 horas, e, portanto, percorrer um caminho a passo largos para perceber como é que surgem os direitos humanos, como é que eles evoluíram e quais é que são os grandes desafios que hoje se colocam aos direitos humanos, e já todos podemos antever que este caminho vai ser cheio de curvas e de contracurvas, porque de facto nada foi linear. Podíamos ir até, enfim, à Antiguidade, até à Grécia, até Roma, para tentar encontrar alguns resquícios dos direitos humanos. Encontrá-los-emos, ou melhor, iríamos encontrá-los, mas não vamos fazer esse percurso. Vamos começar quando os direitos humanos surgem pela primeira vez em documentos estaduais e, portanto, vamos começar no final do século XVII. Quando os direitos humanos ainda não eram direitos humanos, eles eram apelidados de direitos fundamentais e foram plasmados naquilo a que se chamou de constituições modernas. Estas constituições, elas tinham um propósito fundamental. Era o determinar com uma ordem anterior, que era uma ordem profundamente marcada pela desigualdade, pelas injustiças, pela concentração do poder em determinados grupos, pela existência de privilégios, e reparem que saíamos de uma fase da história em que isso era profundamente evidente, que é a fase do absolutismo, justamente porque as primeiras constituições surgem depois das revoluções liberais. E aqui, enfim, na Europa, essencialmente graças à influência da Revolução Francesa, de 1789, mas também com uma influência interessante, por exemplo, da Revolução Norte-Americana, que já tinha ocorrido pouco tempo antes e que, embora tenha ocorrido do outro lado do Atlântico, também nos influenciou e, essencialmente, colocou a nu esta necessidade das comunidades encontrarem um texto onde podiam inscrever aqueles direitos que consideravam ser os direitos mais importantes. Poderão perguntar, mas porquê que esta ideia de direitos fundamentais, enquanto direitos do indivíduo, só surge nesta fase? Não existia esta ideia previamente? Existia, mas de uma forma totalmente distinta. Antes dos chamados direitos fundamentais, tínhamos aquilo que chamamos no direito de direitos naturais. O que é que são os direitos naturais?
aqueles direitos que emanavam diretamente de uma ordem que podemos chamar de metafísica. Alguns diziam que eram os direitos assegurados a todas as pessoas, emanados diretamente de Deus, porque Deus construía as pessoas à sua imagem e, portanto, todas elas tinham um conjunto de direitos básicos, os tais direitos naturais. Outros não apontavam diretamente para esta, enfim, não encontravam um fundamento teológico, mas um fundamento naturalístico, e diziam, não, é a ordem natural das coisas, é que todas as pessoas sejam livres e tenham um núcleo essencial de direitos. Mas esses direitos não estavam inscritos em nenhum documento. E não estavam inscritos em nenhum documento porque ainda não existia uma ideia muito clara daquilo que era o indivíduo. Ou seja, as pessoas eram vistas como uma parte de um todo, mas o todo acabava quase sempre, e isto desde as sociedades antigas, na Antiguidade Clássica, durante a Idade Média, durante todo o período, mesmo do Renascimento, esta ideia manteve-se de que o todo devia prevalecer sobre as partes, porque as partes não têm sentido sem o todo. E, portanto, vivíamos naquilo a que os autores costumam chamar de sociedades holísticas, orgânicas, e o indivíduo dissolvia-se no meio desse todo. E, portanto, não existia ainda essa consciência de que cada pessoa tinha um valor autónomo e independente do todo e que, por vezes, esse valor até podia afrontar a vontade do todo. Claro que é importante perceber que esta vontade do todo, durante grande parte do tempo, não era uma verdadeira vontade de todos. Era a vontade daqueles que verdadeiramente estavam numa posição de poder. A vontade do rei, a vontade dos membros que o circundavam e aos quais eram atribuídos de uma forma muito discricionária vários privilégios, e isso obviamente vai criar todo o caldo, enfim, de uma sensação de profunda injustiça que vai culminar nas revoluções liberais. Volto a dizer, será um caminho a passo muito largo, portanto, desculpem se for muito, enfim, redutor em algumas coisas que digo, mas, essencialmente, procurarei fazer uma síntese, e a síntese não é o meu forte. E, portanto, estava eu a dizer que, de facto, estas revoluções liberais, elas trazem, então, esta grande novidade, o apogeu do indivíduo, que vem, aliás, do iluminismo, da ideia de que o indivíduo tem um valor, que o indivíduo está no centro do próprio universo e que pode construir esse universo. E isso é extremamente interessante, porque vai criar, então, esse caldo de ideias, de uma consciência, digamos assim, das próprias populações, que lhes permite identificar um conjunto de injustiças e que não tinham uma explicação muito lógica. Particularmente, recordem que nesta fase a sociedade era dividida de uma forma muito evidente em classes e, particularmente, existia uma classe que tinha recursos, que tinha riqueza, mas que não tinha poder e não tinha reconhecimento social, a burguesia. Ao contrário da nobreza e do clero, a quem o rei abertamente atribuía esses mesmos, vamos mesmo chamar-lhes privilégios. Não eram direitos, eram privilégios apenas para aquela classe. E isso vai levar, de facto, a que a própria burguesia, que volta a dizer, tem poder económico, mas isso não se traduz num verdadeiro poder em termos sociais e em termos de privilégios, se revolte. E com ela, naturalmente, consegue reunir o apoio de uma quantidade muito significativa de população que vivia totalmente na miséria e que, enfim, nem sequer estava particularmente preocupada com os privilégios porque eles eram profundamente distantes. E, portanto, estamos a falar de uma parte da população, o terceiro Estado, que provavelmente olhava para esses privilégios e nem sequer se via como merecedor desses mesmos privilégios, mas que vê ali uma certa uma abertura, digamos assim, para poder, de alguma forma, também reclamar um outro estatuto. Agora é importante percebermos, e isto não escamoteemos, estas revoluções liberais foram essencialmente revoluções burguesas. De facto, porque era a burguesia que tinha os meios e o poder económico para explotar estas revoluções, e foi a burguesia também que, depois destas revoluções, conseguiu rapidamente
eu vou usar este termo não no sentido propriamente pejorativo, enfim, vou deixar aberta à interpretação, conseguiu apoderar-se dos parlamentos, das instituições parlamentares que criou na nova democracia liberal burguesa. E, portanto, uma democracia em que o Parlamento se tornou verdadeiramente soberano. E aqui é muito importante nós percebermos estas dinâmicas. Reparem que, entre os vários poderes, que eram os poderes, digamos, tradicionais do Estado, dois poderes eram particularmente perigosos para a burguesia. O primeiro era o poder judicial, porque os juízes sempre foram, enfim, pela dinâmica própria dos regimes absolutistas, respondiam diretamente ao rei. E, portanto, na verdade, o próprio rei definia a lei, como a lei devia ser aplicada, e os juízes acabavam por ser meros executores daquela ordem, tal qual ela era formada pelo próprio rei. E, portanto, reparem, existia uma desconfiança da burguesia relativamente aos magistrados, com medo que a sua atuação pudesse, de alguma forma, fazer ressurgir, renascer a ordem absolutista. Quanto à administração pública, o mesmo problema. A administração, enfim, ainda não existia uma administração pública como a conhecemos hoje, mas a administração respondia diretamente ao rei. E, portanto, também existiam razões claras para uma desconfiança face a estes membros. E, portanto, o único órgão que não levantava desconfianças era o órgão parlamentar. Um órgão parlamentar composto por membros da própria burguesia. E, portanto, a burguesia rapidamente constrói a ideia de que a lei deve ser soberana, a administração limita-se a aplicar a lei e o juiz, e reparem, o pensamento político ajudou a construir esta ideia. Pensemos, por exemplo, em Montesquieu, quando Montesquieu vem dizer o juiz é a mera boca que pronuncia as palavras da lei. E, portanto, a lei é suprema. E a lei é suprema porquê? Porque a lei representa a vontade, já que o Parlamento é eleito e já que essa eleição acabaria por permitir uma maior legitimidade aos atos que são emanados por parte do Parlamento, o que levaria a que a lei fosse sempre considerada justa. Aliás, justamente porque era criada pelo próprio Parlamento, onde estava a vontade do povo, coisa nunca antes vista. É importante perceber que nesta fase surgem avanços importantes. É verdade, e não os podemos escamotear. Surgem ideias importantes de liberdade. Liberdade religiosa, por exemplo, que era um ponto extremamente importante, liberdade de expressão, liberdade de deslocação, a própria liberdade de realizar negócios, que aliás era particularmente importante para a própria burguesia, porque era a única forma de cada sujeito, de uma forma livre, poder dispor da sua força de trabalho para poder, de alguma forma, enfim, trabalhar no novo sistema capitalista que surgiu nesta altura. E, portanto, não nos devemos esquecer que tudo isto, enfim, ocorre em simultâneo e, portanto, era muito importante que todas as pessoas fossem vistas como pessoas livres e iguais, porque só isso tornaria legítima esta exploração da força de trabalho alheia, sem estarmos propriamente a regressar a modelos anteriores, em que a força de trabalho era explorada de uma forma, enfim, contra a vontade, com recurso à coação, com recurso à força e à violência. Reparem que esta igualdade, no entanto, era uma igualdade sempre muito seletiva. E era uma igualdade muito seletiva porque a lei era profundamente cega. E a mesma lei que era criada, volto a dizer, por uma classe burguesa representada no Parlamento e que era construída a partir daqueles que eram os interesses próprios da burguesia, seria aplicada exatamente da mesma forma a qualquer outro membro da própria sociedade. E isso, naturalmente, levantava problemas e gerava injustiças profundas. Algumas desigualdades eram mesmo evidentes e até genericamente aceitos. Pensemos, por exemplo, no direito de voto, que era tão importante e que nós sabemos que nesta fase era um direito profundamente seletivo.
em que, no fundo, enfim, aqui encontramos vários modelos, mas vamos encontrar desde o chamado voto censitário, ou seja, só tinha direito de voto o indivíduo que tivesse uma determinada quantidade de riqueza ou determinada quantidade de património. Vamos encontrar, por exemplo, países que estabelecem a diferença entre quem tinha um determinado nível de literacia ou quem não tinha, e reparem que nesta fase, para se ter literacia, tinha que se ter poder económico, e depois tínhamos exclusões que eram entendidas como evidentes, quer dizer, as mulheres, ninguém questionava se as mulheres podiam votar ou não, era evidente que não podiam nesta fase, aquilo a que nós chamamos hoje as pessoas racializadas, continuavam com um estatuto de subhumanidade, era evidente nesta fase que não podiam votar, as pessoas com deficiência, enfim, era evidente que não podiam fazê-lo, e portanto um conjunto de membros da sociedade que verdadeiramente não tinham expressão e que continuavam a ser excluídos, quer destes direitos mais básicos, quer efetivamente tudo o que vem associado, porque enfim a pessoa não ter direitos obviamente representa uma vivência que é extremamente coartada a todos os níveis e fragilizada a todos os níveis, e que impedia qualquer possibilidade de emancipação. Reparem como foi tão importante, no caso das mulheres, o movimento das sufragistas, justamente para abrir portas a uma possibilidade de emancipação. A trazer para o Parlamento também mulheres, e reparem como ainda hoje continuamos a lutar para que isso efetivamente se possa transformar numa realidade. Mas, portanto, isto para dizer que as revoluções liberais foram importantes. Foram, porque elas permitiram inscrever estes direitos nestas cartas, nestas constituições, que eram entendidas como as leis superiores do país. Elas permitiram desmantelar a ordem anterior, que era uma ordem de profunda injustiça, de utilização da força, mas elas mantiveram uma ordem que, digamos, era uma ordem ainda marcada por relações muito hierárquicas. Ou seja, de sujeitos que conseguiram apropriar-se das estruturas de poder face a todos os outros que se mantiveram, enfim, como meros destinatários das decisões que eram tomadas nessas estruturas de poder. Reparem que esta quase obsessão com a ideia de liberdade, que, volto a dizer, era importantíssima para a própria burguesia. Reparem que a burguesia, depois das revoluções liberais, e vários autores acabam por apontar nesse sentido, se olharmos para o pensamento político, elegem como grandes prioridades a proteção da liberdade, que era importantíssima, a segurança e a proteção da propriedade. Ou seja, estes três elementos que eram absolutamente fulcrais e que, na verdade, nos permitem, se nós fizermos uma interpretação cuidada de todos, afirmar que o que estava em causa era a liberdade económica, a liberdade de fazer negócios, a liberdade de adquirir a força de trabalho alheia, a segurança nesses negócios. E aqui reparem que emerge a ideia do contrato como uma ideia tão forte. Reparem que isto também por influência do contratualismo, mas o contrato torna-se algo importante. Porquê? Porque o contrato fixa as cláusulas que as partes têm necessariamente que cumprir. E depois a ideia da propriedade, como uma ideia absolutamente crucial para estruturar essa nova sociedade marcada enfim, pelos negócios, pela aquisição e venda de propriedade, por aí adiante. Reparem que isto abre então as portas a uma liberdade que é uma liberdade profundamente individualística, ou seja, em que cada sujeito procura vivenciar a sua liberdade não propriamente com os outros, mas contra os outros. Ou seja, uma liberdade em que quanto mais negócios eu puder realizar, mais eu vou enriquecer. E mais isso me permitirá justamente garantir segurança, garantir a própria realização dos direitos, porque uma coisa que nesta altura ainda não se discutia é que todos os direitos têm custos. E, portanto, é preciso ter um conjunto de, enfim, condições económicas que me permitam exercer os meus direitos em toda a sua extensão. E, portanto, isto vai, obviamente, permitir à burguesia manter essa posição clara de dominância,
mas vai representar também uma degradação muito significativa, que é paulatina, das condições de vida de outras franjas muito significativas da população. Reparem que, mais uma vez, nada disto é por acaso. O que nós começamos a assistir já durante o século XVIII e principalmente no final do século XVIII e do século XIX é uma massificação das próprias cidades. Portanto, as pessoas começam a sair do campo onde efetivamente viviam e começam a concentrar-se nas cidades, onde a atividade burguesa começa a ter mais importância, nomeadamente com o caminho que vai sendo feito para a industrialização. Temos a Revolução Industrial logo, portanto, ao virar da esquina, e, portanto, isso leva a que as pessoas se desloquem para as cidades e que as suas condições de vida se degradem de uma forma muito significativa. Porque, enfim, não é que as condições de vida fossem ótimas no campo, mas eram comunidades mais pequenas e, obviamente, quando se deslocam para as cidades, as comunidades estendem-se, há uma maior quantidade de pessoas, muitas das vezes falta de habitação, saneamento, tudo isso acabando por degradar de uma forma profunda as condições de vida destas pessoas. E depois a própria jornada de trabalho, que se torna algo absolutamente recorrente para a maior parte das pessoas, que entra de manhã na sua jornada de trabalho e que sai ao fim do dia, alguns não saindo sequer das imediações da fábrica, onde eram construídas as suas casas, onde podiam ficar. Obviamente, os atropelos a todo o tipo de direitos eram constantes, quer dentro do local de trabalho, porque ainda não existiam propriamente direitos dos trabalhadores nesta fase, quer efetivamente fora do local de trabalho, onde as condições de vida das populações eram profundamente degradantes. E reparem que é, aliás, neste contexto que surgem pensamentos críticos. Eu vou começar por falar do pensamento marxista, mas podemos falar também do pensamento social-democrata, que também surge com uma crítica relativamente às condições, embora essa crítica tenha sido mais vincada em toda a obra marxista, que criticava de uma forma muito evidente essa falta de condições. Aquilo que ficou conhecido na história como a questão social, ou seja, as grandes massas de trabalhadores que não têm condições de vida. Reparem que isto é muito importante, porque pela primeira vez começam a surgir reivindicações de direitos que não eram apenas direitos do indivíduo. Eram direitos do indivíduo, mas do indivíduo considerado em comunidade. Começam a surgir os chamados direitos económicos, sociais e culturais. Nos direitos económicos, começamos desde logo com alguns direitos dos trabalhadores, condições mínimas que os trabalhadores necessitavam no quadro daquilo que era a sua jornada de trabalho e que correspondia a grande parte do seu dia. Depois os direitos sociais, começamos a pensar, bem, se calhar é preciso existir um sistema organizado em termos de educação, em termos de saúde, se calhar a própria habitação também deveria ser estruturada, e depois a cultura, que obviamente também passa a ser vista como uma dimensão importante, embora a verdade seja dita sempre como um parente pobre, que ainda hoje o é. E, portanto, é importante percebermos que só este caldo de profundo descontentamento de uma massa muito significativa da população e que começa verdadeiramente a revoltar-se, consegue conduzir a um alargamento desses direitos que passam a ser vistos então como direitos de igualdade. Reparem que há uma diferença interessante entre os primeiros direitos que surgiram, que nós podemos chamar de direitos de liberdade, e estes direitos que só surgem no século XIX, que na verdade podemos dizer que eles só vão inundar as constituições a partir do século XX, mas já vão surgindo no discurso. É que os primeiros direitos, os direitos de liberdade, são direitos que obrigam o Estado a abster-se. Isto faz todo sentido. O Estado absolutista era um Estado que não tinha qualquer problema em ingressar diretamente nas esferas mais íntimas de cada pessoa e, se necessário, a invadir, a perturbar totalmente essas esferas. E, portanto, a primeira geração de direitos que no fundo surgem são direitos de abstenção do Estado. É dizer, não, o Estado não pode interferir com aquilo que é a minha esfera pessoalíssima e o exercício das minhas liberdades, liberdade religiosa, liberdade de expressão e tantas outras. Estes direitos de igualdade que surgem ao longo do século XIX são direitos que obrigam o Estado a intervir. Ou seja, agora o Estado não pode ficar indiferente, o Estado tem que intervir através de prestações.
Reparem, começamos a falar de pensões para pessoas, por exemplo, que eram acidentadas no trabalho, pessoas com deficiência, e, portanto, começamos a falar da necessidade do próprio Estado tomar uma posição interventiva, o que reforça também o grande papel do Estado. Dizer-vos que estes direitos económicos, sociais e culturais, na verdade, só vão ser inscritos nas Constituições a partir do século XX, foram inscritos desde logo na famosa Constituição de Weimar, da República de Weimar, e muito interessante, foram também, isto na segunda década do século XX, e muito interessante, e foram também inscritos na Constituição Mexicana, que foi também uma das primeiras constituições do mundo a consagrar direitos económicos, sociais e culturais. Claro que todos sabemos o que é que acontece depois da segunda década do século XX. Entramos num período extremamente delicado, entramos num período de ascensão progressiva do nazismo, do fascismo em geral, e podemos dizer que este foi uma primeira grande desilusão para todos aqueles que acreditavam nos direitos fundamentais. Reparem que os direitos fundamentais eram uma esperança, iam sendo reivindicados, obviamente nunca foram dados por garantidos. Tudo isto exigiu sempre muita luta constante por parte de todos os grupos sociais que se sentiam profundamente oprimidos, mas eles surgiam como uma esperança, e essa esperança vai completamente por água abaixo a partir do momento em que o fascismo toma conta de todo o continente europeu e em que, de alguma forma, nós voltamos a assistir a uma intromissão do Estado em direitos básicos, essencialíssimos, que negam profundamente o valor de cada indivíduo. E reparem que começamos a assistir, talvez, existem muitas crises ao humanismo ao longo da história, mas talvez esta tenha sido uma das maiores crises do humanismo. Ou seja, a capacidade do próprio Estado definir quem são aqueles que importam e quem são aqueles que não importam e que, inclusivamente, nós devemos eliminar. E isto era feito de uma forma, muitas das vezes, estratégica, noutras das vezes até um bocadinho arbitrária. Agora, reparem como, para um Estado construído na base de ideias de pureza da raça, superioridade da raça, era tão importante eliminar determinados segmentos da população. Obviamente, todos nós sabemos que a perseguição foi mais significativa relativamente aos judeus, mas não podemos esquecer que muitos outros grupos foram perseguidos, que muitas atrocidades foram cometidas, por exemplo, relativamente a pessoas com deficiência, pessoas homossexuais, minorias religiosas, além dos próprios judeus, e, portanto, de facto, enfim, um conjunto de práticas que eu não vou aqui, obviamente, relatar, mas que eu acho que foram as práticas que nos permitiram chegar a uma conclusão, para todos os efeitos já devia ser uma conclusão evidente há muito tempo, é de que os Estados não podem ser simultaneamente os garantidores dos direitos e os violadores dos direitos. E era isso que acontecia sistematicamente ao longo da história. O Estado ocupava uma posição que, em larga medida, era uma posição ambígua, porque ele era o principal violador dos direitos, mas era também aquele que deveria garantir esses mesmos direitos. E, portanto, depois do final da Segunda Grande Guerra Mundial, todos percebemos a importância de criar uma nova ordem baseada em organizações internacionais que pudessem, de alguma forma, temperar esta raiva dos próprios Estados. Lembremos, de facto, Nietzsche, que dizia que os Estados eram monstros frios e, portanto, era preciso serem domados. E eles podiam ser domados através de uma colaboração, através da criação de organizações internacionais que regulassem aquilo que é mais essencial e que pudessem, de alguma forma, dizer: esta é a linha vermelha que nenhum Estado pode ultrapassar novamente. E é aí, então, que surgem os direitos humanos. Os direitos humanos surgem, como todos nós sabemos, ao abrigo da égide das Nações Unidas.
primeiro com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora seja interessante dizer que alguns dias antes da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 10 de dezembro de 1948, tinha sido aprovado já um documento que só não ficou tão famoso porque tinha uma dimensão apenas regional, que é a Declaração dos Direitos e Deveres, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. E, portanto, reparem, já no continente americano tinha sido criada uma declaração, mas só de índole regional, e ela foi aprovada alguns dias antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. De todas as formas, foi essa declaração que, de facto, criou e enviou uma mensagem muito clara ao mundo, no sentido de se dizer há direitos que necessariamente têm que ser garantidos, e estamos a falar de 30 artigos desta declaração estabelecendo esses direitos, a maior parte deles direitos civis e políticos, mas sem esquecer também alguns direitos económicos, sociais e culturais. Acontece que depois desse período, como todos nós sabemos, ingressamos num outro período de tensões, o período da Guerra Fria, em que dois blocos lutavam por hegemonia. E isso introduziu uma cisão nos direitos humanos que se mantém até hoje, e que encontramos, por exemplo, na Constituição Portuguesa de 76, e que se calhar importava superar, mas ainda hoje essa cisão se mantém. Quando foi necessário começar a debater normas vinculativas para os Estados respeitarem os direitos humanos, porque reparem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo uma declaração, não vinculava os Estados, portanto ela tinha uma função essencialmente declaratória, e portanto era preciso criar documentos que criassem obrigações e que estabelecessem mecanismos de controle, para saber se os Estados estavam ou não estavam a cumprir. E não foi possível criar esse documento durante 20 anos, mais ou menos 20 anos, 18 na verdade. E quando esse documento surge, não temos um documento, temos dois documentos. Os chamados Pactos Internacionais. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Percebemos claramente porquê esta cisão. O bloco soviético entendia que os direitos mais relevantes e importantes para garantir uma vida com dignidade de todas as pessoas são os direitos económicos, sociais e culturais, que a pessoa tenha acesso à habitação, à educação, por aí adiante. Já o Bloco Ocidental entendia que não. Os direitos de liberdade é que são relevantes. E a igualdade vem um bocadinho por arrasto. E, portanto, reparem, tínhamos dois discursos opostos. Um que entendia que a liberdade trazia a igualdade por arrasto, o outro que entendia que a igualdade é que garantiria a liberdade. E, portanto, reparem, dois polos que não acreditavam propriamente na ideia de que estes dois valores podiam ser compatibilizados. Devíamos era garantir um e tudo o resto surgiria naturalmente. E, portanto, temos dois pactos. E isto é relevante porquê? Dando um salto e depois voltando para trás. Por exemplo, hoje na Constituição da República Portuguesa nós temos um catálogo de direitos que na verdade também está dividido em direitos, liberdades e garantias, que correspondem aos direitos civis e políticos, e direitos económicos, sociais e culturais, que correspondem a estes direitos. E a verdade é que o regime constitucional é mais exigente relativamente a restrições dos direitos, liberdades e garantias do que dos direitos económicos, sociais e culturais. E, portanto, entre nós vigora a ideia de que, na verdade, as questões relativas a estes direitos são mais questões legislativas, de política legislativa, do que propriamente de garantia constitucional em sentido puro e duro. Portanto, o próprio legislador, conquanto garanta um mínimo essencial, depois tem liberdade para determinar como é que vai garantir o direito à saúde, como é que vai garantir o direito à educação, à habitação e por aí adiante. Reparem que é uma cisão que tem esta explicação histórica. Ela vem justamente dos pactos. Reparem, os pactos tinham sido adotados em 66 e, portanto, 10 anos depois, foi para os pactos que olhámos quando criámos a nossa Constituição e mantivemos essa cisão.
Mas vamos voltar atrás. Estes pactos foram criados, mas olhando para a tela social, continuavam a ser identificáveis profundas desigualdades. Não tínhamos resolvido o problema da desigualdade de género, as mulheres continuavam, apesar de alguns avanços, as mulheres continuavam a ser discriminadas abertamente em muitos casos. Não tínhamos resolvido os problemas, por exemplo, relativos ao Estatuto da Criança. As crianças continuavam a ser vistas em muitas circunstâncias como propriedade dos pais, que os pais quase livremente podiam dispor. Não tínhamos resolvido o problema da discriminação racial, que se mantinha em muitos casos. Não tínhamos resolvido o problema das pessoas com deficiência, que continuavam segregadas, que continuavam encerradas em hospícios, em asilos, em hospitais e, portanto, continuávamos a encontrar muitas pessoas que, de facto, não podiam autodenominar-se titulares destes direitos, porque isso não correspondia àquilo que era a sua vida no dia-a-dia. E, portanto, formalmente, em alguns casos eram titulares de direitos, mas esses direitos não correspondiam àquilo que elas vivenciavam. E não correspondiam porquê? Porque estes diplomas iniciais em matéria de direitos humanos eram diplomas genéricos, abstratos, vagos. Diziam que todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade religiosa, todos têm direito à expressão das suas ideias, todos têm direito à sua consciência, por aí adiante, mas verdadeiramente ignoravam, ou pelo menos não evidenciavam, que nem todos se encontravam na mesma exata situação e que alguns têm necessidades que outros não têm, que alguns, para poderem usufruir de um direito, necessitam de uma atenção especial. É a partir daí que começa um processo muito importante no quadro dos direitos, que é o chamado processo de especificação dos direitos. Ou seja, a partir destes pactos, compreende-se que os pactos não cumpriram, não entregaram aquilo que prometeram. E, portanto, para os pactos poderem, ou para os direitos humanos não serem uma mera retórica, era necessário criar diplomas específicos, pensando na realidade de grupos específicos. E é a partir daqui que surgem, por exemplo, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, cada uma delas não se preocupando propriamente em criar novos direitos, porque não estava em causa criar novos direitos, mas tentar adequar o conteúdo de cada direito à realidade e às necessidades específicas de cada uma das pessoas que integravam esses mesmos grupos. Isso foi naturalmente um avanço muito significativo no plano internacional e isso permitiu uma influência profunda também dos próprios Estados a nível interno. Ou seja, os Estados viram-se forçados, em muitos casos, para, enfim, para conseguirem ter uma imagem positiva no plano internacional, viram-se forçados a abrir mão de práticas discriminatórias que mantinham justamente para poderem auto-intitular-se Estados respeitadores daquilo que eram entendidos como direitos humanos. Outra transformação muito interessante nesta fase, últimas décadas do século XX e já entrando no século XXI, são as novas preocupações que vão surgindo e que a narrativa dos direitos humanos começa a adotar. Pensemos, por exemplo, a questão da paz, como uma questão que se tornou fulcral. Pensemos, por exemplo, na proteção do ambiente, como uma questão fulcral. Pensemos, por exemplo, na resposta aos desafios que iam sendo trazidos pelas novas tecnologias e que se tornou uma questão fulcral dos próprios direitos humanos. Uma questão muito interessante nesta fase é que, reparem, quando falamos da paz, quando falamos do meio ambiente, não estamos propriamente a falar de um bem individual. Ou seja, se falamos do direito à vida, naturalmente o que pretendemos proteger é o bem-vida de cada uma das pessoas aqui presentes. Mas quando falamos do meio ambiente, estamos a falar de um bem que é coletivo.
pertence a todas as pessoas por igual e, portanto, todas as pessoas devem também contribuir para proteger justamente esse bem ambiente. É aqui que começamos a ver ingressar, de alguma forma, no discurso dos direitos humanos, aquele terceiro valor que a Revolução Francesa já tinha vindo a evidenciar, mas que tinha ficado muito na penumbra, que é a fraternidade. Reparem que a proteção do meio ambiente pode ser feita, obviamente, a partir de uma perspectiva puramente egoística, ou seja, eu, egoisticamente, vou proteger o ambiente porque estou a pensar nos impactos negativos que isso pode ter relativamente a mim, mas eu também posso fazê-lo justamente porque penso no bem-estar coletivo. E é isso que a fraternidade procura trazer. É esta ideia de que nós devemos pensar no bem-estar da comunidade como um todo. Uma comunidade que é diferente de mim, mas uma comunidade que é indissociável de mim também, porque eu preciso necessariamente dela para poder viver. Reparem que esta ideia, volto a dizer, é uma ideia que já tinha sido afirmada com a própria Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, mas foi uma ideia sempre esquecida e que alguns, por entenderem que ela era tão esquecida, até quiseram convenientemente trocar por outra ideia. Napoleão Bonaparte dizia, não interessa nada isto da fraternidade, vamos manter liberdade, igualdade, propriedade, que é verdadeiramente o que nos interessa aqui. E, portanto, reparem, quando eu há bocadinho vos falava da ideia de uma liberdade contra o outro, é justamente isso a que eu me estava a referir. Ora bem, chegamos então a esta fase em que nós podemos dizer, muito bem, mas então já afinamos a liberdade e já percebemos que a liberdade só existe se tivermos também a igualdade e que a igualdade também precisa da liberdade. Já chegámos à fraternidade e já sabemos mais ou menos onde é que podemos introduzir a ideia de fraternidade no meio disto tudo. Então, se calhar, estamos fantásticos e chegamos, no fundo, a um destino no quadro daquilo que é todo o pensamento em matéria de direitos humanos. De facto, não o podemos afirmar. E não o podemos afirmar porque, se bem se puderam perceber ao longo, enfim, do meu discurso muito rápido, mas que eu espero que tenha sido elucidativo, o que esteve sempre em causa foi uma disputa por valores e, mais do que isso, pelo sentido a conferir aos valores. Reparem que muitas das vezes nós mobilizamos os valores, falamos da liberdade, falamos da igualdade, falamos da fraternidade, como se o seu sentido fosse evidente, como se o seu sentido fosse inquestionável, claro. Ou seja, como se todas as pessoas entendessem o que é a liberdade da mesma forma. Como se todas as pessoas vissem a igualdade do mesmo modo e como se a fraternidade significasse também para todos exatamente a mesma coisa. Isso não acontece. E, portanto, vamos perceber que todo o caminho percorrido foi sempre um caminho em torno de valores. E valores básicos. É por isso que eu mobilizo aqui estes três conceitos. Eu falo da humanidade como uma descoberta. Enfim, a certa altura nós apercebemos que havia alguma coisa que nos unia a todos e que se calhar não existia mínimo fundamento para que uns tivessem mais do que outros, para que uns fossem privilegiados e outros não fossem. A ideia do humanismo, ou seja, um pensamento humanista que permita efetivamente propagar esta ideia, que parece, volto a dizer, um truísmo, a ideia de que todos temos o mesmo valor, parece absolutamente evidente, mas foi o humanismo que a veio propagar e a humanitude, a capacidade de cada um de nós de preservar aquilo que há de humano. E reparem que isso, e eu deixei esta palavra para o final, isso é, a meu ver, o grande desafio dos direitos humanos hoje. Hoje, esta ideia de humanidade é uma ideia que está profundamente em crise. E não estamos a conseguir preservar aquilo que há de humano em cada um de nós e na comunidade que nos rodeia. Porque vemos aos poucos as pessoas perderem esses traços. Não porque esses traços sejam abdicados, mas porque lhes são descaradamente retirados. E retirados por aqueles que têm poder para o fazer. Algo que eu acho que é muito importante termos consciência é que o sistema liberal,
que, como digo, se inicia depois das revoluções, não termina com as relações de poder e dominação. Existiam relações de poder e dominação antes, no absolutismo, elas eram evidentes. E, aliás, isso era uma forma de legitimação do próprio sistema. Ou seja, o próprio rei decidia quem tinha, quem não tinha, e isso era uma forma de reafirmar o seu próprio poder enquanto rei, porque rei é Deus, e, portanto, pode decidir como as coisas se devem organizar na Terra. Reparem que com o novo sistema, essas desigualdades não desaparecem, elas transmutam-se. E elas deixam de ser evidentes. Porque passamos a ter esta ideia de igualdade formal. Todos somos formalmente livres. Todos somos formalmente iguais. Mas a própria realidade demonstra que uns continuam constantemente a ser mais livres e que outros continuam a ser mais iguais. E, portanto, reparem como o nosso grande desafio hoje, quando falo da humanitude, é tentarmos trabalhar com estes elementos, que são elementos difíceis porque nem sempre estão à vista, são elementos muitas das vezes escondidos, e trabalharmos com elementos que ao mesmo tempo são elementos conflituantes e até diria eu, em alguns casos, antagónicos. Reparem, o nosso desafio hoje é protegermos a pessoa, mas protegermos também as pessoas. Ou seja, olharmos para todos e cada um de nós como uma pessoa, que nessa medida tem exatamente o mesmo valor que todos os outros, mas depois perceber que cada um de nós é também uma pessoa com necessidades, com interesses, com características absolutamente distintas. E eu volto a dizer, isto gera contradições. Isto gera uma tensão profunda. Reparem, quando eu digo que nós devemos conceder a todas as pessoas os mesmos direitos, isso pressupõe gastar muito tempo para perceber, para debater estratégias sobre como é que nós podemos fazer chegar os direitos que hoje já conseguimos fazer chegar a uma maioria da população, a todos aqueles que continuam verdadeiramente excluídos destes direitos. E podemos dizer excluídos porquê? Há muitas causas para essa exclusão, mas há essencialmente duas que eu acho que são hoje primordiais. A primeira é a pobreza. É preciso perceber que hoje o maior fator de exclusão no que diz respeito ao gozo de direitos e de liberdades é a pobreza. Não existem direitos e liberdades, volto a dizer, sem custos. Todos eles têm custos. E, portanto, quem não tiver dinheiro para poder pagar esses custos, ou quem não tiver um Estado que possa, de alguma forma, assegurar-lhe o acesso a determinados bens, mesmo quando a pessoa não tem esse dinheiro, então essa pessoa está profundamente desamparada na nossa sociedade. O segundo fator tem a ver com a diferença. A nossa incapacidade de reconhecer as diferenças de cada um. E aqui, tudo isto, enfim, seria uma outra palestra, mas seria uma palestra interessante porque permitir-nos-ia compreender que a diferença foi sempre construída na base desta ideia hierárquica, de relações de poder e dominação em que uns construíam a imagem da diferença. Pensem como os homens construíram as diferenças das mulheres. Ou seja, como ao longo da história, todo o pensamento, que era um pensamento reservado aos homens, foi construindo justificações e narrativas para justificar que as mulheres não deviam ter acesso, seja porque eram mais emotivas, seja porque estava reservado um instinto maternal que as devia manter agrilhoadas às casas. E, portanto, reparem como toda a construção da diferença, o homem nunca construiu a sua imagem a partir da mulher. Construiu sempre a sua imagem primeiro. E depois, então, construiu a mulher como uma imagem desviante. E reparem que isto acontece relativamente a todas as outras diferenças. A nossa capacidade, por exemplo, de olharmos para uma pessoa homossexual e de lhe atribuir um conjunto de significados, esses significados nunca foram atribuídos por essas pessoas a si próprios
ou por essas pessoas relativamente aos heterossexuais. Não, foram sempre os heterossexuais, de uma maioria heterossexual, que definiu a maneira como deveríamos olhar justamente para a minoria homossexual. E, portanto, a nossa incapacidade de compreender a diferença leva-nos a admitir que determinadas pessoas, se calhar, não são tão merecedoras dos mesmos direitos que eu sou, porque devem ser punidas por se desviarem daquilo que é o normal. Esta frase, esta palavra que foi construída e que não é mais do que uma palavra de poder. Reparem que quando nós queremos dizer que alguma coisa é normal, nós queremos evitar uma argumentação. É dizer, não, mas isto é o normal. E, portanto, tudo o que se desvia é que vai ter que dar explicações. Eu não vou ter que explicar porque é que isto é normal. Vocês é que vão ter que explicar porque é que se estão a desviar da minha norma. E reparem como isso marginaliza, como isso oprime, como isso sufoca as tais pessoas que não conseguem ter acesso aos direitos. E reparem que, se a pessoa é complexa, então o que vamos encontrar são camadas profundas de vulnerabilidades que se vão simplesmente agravando mutuamente. E é por isso que, no fundo de toda a nossa cadeia social, nós vamos encontrar as mulheres pobres, com deficiência, que não correspondam às maiorias sexuais, que sejam racializadas. É esse o grande fundo, é aquilo que Paulo Freire chamou os esfarrapados do mundo. São essas pessoas que estão na base social e que nem sequer passa efetivamente pela cabeça de quem hoje toma as suas decisões perceber como é que eu posso chegar a estas pessoas. Estamos a falar de tudo isto pensando, aliás, numa estrutura que vamos chamar de uma estrutura situada, pensando no nosso país. Mas agora vamos adicionar uma outra camada e vamos pensar global. Justamente porque os direitos humanos, se querem verdadeiramente ser vistos como direitos humanos, não podem ser direitos apenas dos portugueses, não podem ser direitos apenas dos espanhóis, têm que ser direitos de todas as pessoas. E as injustiças em termos globais, essas são ainda mais evidentes. Reparem que a grande crise dos direitos humanos está, desde logo, numa degradação tão significativa destes direitos em todas as frentes, que os poucos que estão em condições de combater esses direitos humanos não conseguem verdadeiramente acudir a todas estas causas. Isto é um ponto importante. Reparem que os direitos humanos são direitos construídos na base daquilo que foi o sofrimento, a revolta, e é por isso que é tão importante nós voltarmos a debater coisa que deixámos de fazer, o direito de resistência. Às vezes nós falamos como se os direitos humanos tivessem sido construídos numa sala como esta, todas as pessoas de mão dadas, a cantar o Kumbaya, e os direitos humanos surgem a partir deste consenso. Não é verdade. Os direitos humanos são construídos na base daquilo que é a resistência ao abuso, à violência, contra a opressão, a marginalização, a degradação das condições das próprias pessoas. Agora reparem, para nós termos consciência das injustiças, para nós podermos tentar atuar sobre estas injustiças, é preciso que a pessoa não viva totalmente sufocada naquilo que é a missão de sobrevivência. E, portanto, eu quero deixar claro que o estarmos aqui hoje é um exercício cívico, mas é também um sinal de que todos temos condições para podermos no nosso dia parar e debater sobre os direitos humanos e sobre o que podemos fazer. E, portanto, volto a dizer, os desafios hoje são demasiado significativos e demasiado graves para que aqueles que podemos verdadeiramente tirar uma parte do nosso dia para pensar sobre eles consigam verdadeiramente acudir. Mas isso não significa que devamos simplesmente abdicar dessa, missão, vamos chamar de missão, porque acho que é uma missão de todos e que tomamos todos como uma missão de defender esses direitos. Não devemos abdicar dela. E eu costumo dizer sempre isto aos meus alunos nas aulas. É muito importante não vivermos totalmente atormentados com aquilo que não conseguimos fazer.
Porque aquilo que não conseguimos fazer vai muito para lá daquilo que nós conseguimos fazer. Todos assistimos no dia-a-dia aos grandes desafios que os direitos humanos hoje enfrentam. Todos conhecemos a ameaça profunda da guerra e o que isso representa para os direitos humanos. Todos conhecemos e todos assistimos às novas formas, por exemplo, de colonialismo económico, em que uns Estados continuam a sugar toda a riqueza que podem de outros Estados e que, inclusivamente, enfim, têm a vontade de dizer não, vamos ficar com esta parte, vamos explorar aqui estes recursos e, se não quiserem, nós passam a ser um território nosso. E, portanto, reparem como hoje estas relações de poder e dominação estão finalmente a vir ao de cima. E este é um ponto importante. Estão finalmente a vir ao de cima. Mas assistimos também ao aumento do racismo, ao aumento da intolerância religiosa. Assistimos também à discriminação clara relativamente às minorias sexuais e de género em países que até podemos entender como sendo países que já deram passos significativos. Pensemos, por exemplo, no Brasil. O Brasil já deu passos significativos em termos legais, em termos de reconhecimento dos direitos destas minorias. Continua a ser o país onde mais pessoas transexuais são mortas do mundo. E estamos a falar de mortas, portanto, não estamos a falar propriamente de atacadas, violentadas, porque isso, enfim, seriam muitas mais do que aquelas que nos aparecem nestes números. Estamos a falar de pessoas que são mortas com base num crime de ódio, que a única coisa, de facto, que fizeram foi ser uma pessoa transexual numa sociedade que vê isso como um desvio. E não conseguiram, se quiserem recuperar aquela ideia que há bocadinho vos trazia, estas pessoas não conseguiram justificar a sua existência. E alguns têm que a justificar, coisa que não acontece com outros. E é isso que, de facto, reparem, nos interpela. Essa injustiça clara. A injustiça clara de uma guerra que não cessa e que já deveria ter cessado. A injustiça clara da pobreza extrema. A injustiça clara do racismo. A injustiça clara da discriminação. Esses são os grandes desafios que hoje nos interpelam. Volto a dizer, não conseguimos acudir a todos. Não conseguimos. Mas conseguimos ter uma ação. Uma ação que eu costumo dizer que é uma ação do dia-a-dia. É uma ação que devemos ter nos vários palcos em que nos movemos. Seja com as pessoas da nossa comunidade mais próxima, a família, os vizinhos, as pessoas do nosso bairro, as pessoas da nossa cidade. Seja nas salas de aula, se eu tiver acesso a uma sala de aula. Seja efetivamente numa conferência, seja efetivamente num hospital, na qual eu sou médico, no qual eu sou enfermeiro, todos esses espaços são espaços em que nós temos uma oportunidade para reafirmar os direitos humanos. E isso significa tratar os outros como pessoas e preservar aquilo que nos torna pessoas e que torna a nossa comunidade uma comunidade humanista. É por isso que hoje nós não podemos ficar indiferentes aos ataques profundos que são, de uma forma descarada, dirigidos aos mais frágeis na sociedade. Alguns dizem censurar-me por causa de um comentário que eu fiz e que alguns entendem, bem, o comentário racista mas até tem um fundo de razão, diz o grande discurso e a grande narrativa dominante. Censurar uma pessoa por um comentário dessa natureza, para muitos, é estarmos a interferir diretamente com a sua forma de pensar. E, portanto, reparem, esta ideia já parte do pressuposto que aquele pensamento é um pensamento legítimo. E que quem, porventura, diz é errado de ser um comentário racista ou de outra natureza, quem chama a atenção está a coartar a minha liberdade. É o que dizem os grandes críticos daquilo que chamaram o pensamento woke. Reparem que o pensamento woke, ele surge nos Estados Unidos, na década de 60, com as minorias afro-americanas profundamente segregadas naquela sociedade e que dizem é preciso mantermos-nos acordados. E é preciso mantermos-nos acordados porque aquilo que paira no chamado senso comum é algo que nos lesa profundamente.
Eu quero dizer-vos que o senso comum corresponde às imagens dominantes de cada tempo. E, portanto, o senso comum numa sociedade é dizermos a heterossexualidade é a normalidade. É dizermos, não, a nossa comunidade agora, que tem pessoas de outras cores, de outras religiões, até esta ideia de cor, enfim, é uma ideia um bocadinho inventada em muitas dimensões, mas reparem que são pessoas de outras cores, de outras religiões, com outros modos de vestir e outros hábitos. Tudo isso são, volto a dizer, divergências daquilo que é o senso comum. E, portanto, reparem como a nossa tarefa hoje é permanecermos acordados para questionar esse senso comum. Para dizer, mas porquê é que esse corresponde ao senso comum na nossa comunidade? E essa é a única forma de nós podermos resgatar o humanismo sobre o qual a nossa comunidade se deve manter e se deve estabelecer. Essa é a única forma de nós podermos dizer há limites para aquilo que é decência e esse limite é a pessoa. É óbvio que eu posso gostar ou não gostar de uma pessoa, mas eu não tenho o direito de lhe extrair valor que ela tem enquanto pessoa. Eu posso, efetivamente, escolher afastar-me daquela pessoa, não me relacionar com aquela pessoa, mas ela continua a ser uma pessoa exatamente com o mesmo valor que eu tenho. E deixar de reconhecer esse valor aos outros é reduzir o nosso próprio valor. E porquê? Porque ninguém tem mais valor do que os outros. E, portanto, se eu acho que a outra pessoa não tem o valor que lhe deveria ser verdadeiramente conferido, verdadeiramente o que eu estou a fazer é a extrair valor a mim próprio. E, portanto, reparem como os nossos grandes desafios em termos dos direitos humanos hoje, e depois poderemos debater um bocadinho mais, é tentarmos perceber como é que no meio destas profundas tensões, que são tensões que surgem no plano social e que não são mais do que tensões de disputa para dar sentido aos valores, para discutirmos o que é a liberdade hoje, o que é a igualdade, o que é a fraternidade, o que está dentro, o que fica de fora. O nosso grande desafio é termos um papel ativo nesse debate. No debate das ideias, no debate da teoria dos direitos humanos, no debate da realidade, procurando efetivamente demonstrar que aquilo que muitos propagam quando vêm dizer isto não é um problema, não corresponde à realidade e à vivência das próprias pessoas, que muitas das vezes não têm um rosto, não têm uma voz. E, portanto, cada um de nós que tem um rosto ou que tem uma voz deve defender essa comunidade em que todos possam ter esse rosto e em que todos possam ter essa voz. Podemos agora debater alguns pontos em concreto, alguns desafios que eu não tenha mencionado e que entendam que sejam relevantes, mas por agora, e porque já passou uma hora, vou-me calar e espero agora que isto se transforme verdadeiramente numa conversa.